E aí, galera, dando continuidade aos nossos estudos a respeito da Era Vargas, hoje nós vamos contextualizar a respeito do governo constitucional e o Estado Novo. E a respeito do governo constitucional, nós vamos ver que algumas das características postuladas e implantadas por Getúlio Vargas eram alguns dos objetivos que os paulistas reivindicavam na Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista ou Paulista, que entre alguns dos objetivos era a implantação de uma nova Constituição, que é o que Getúlio Vargas vai implantar em 1934, mesmo ele não sendo tão a favor de alguns tópicos, de alguns artigos, e as eleições de forma indireta, que logo vão levar Getúlio Vargas novamente ao cargo de presidente da República. Mas alguns pontos, algumas ações foram importantíssimas implantadas por Getúlio Vargas nesse governo, além da implantação de uma nova Constituição e de eleições para tentar amenizar os ânimos, principalmente daqueles opositores maiores de Getúlio, que eram os paulistas, alguns pontos importantes implantados no governo constitucional, como, por exemplo, a criação da justiça eleitoral. Nós vimos que na República Velha, durante todo o período da República Velha, as fraudes nas eleições eram constantemente, né? A influência dos coronéis, das oligarquias nas decisões e nos resultados das eleições era muito marcante. Então havia muita fraude eleitoral e havia muito descontentamento com os resultados postulados nas eleições. Exemplo maior foi a Revolução de 30. Aliás, as eleições de 1930 que vão encaminhar para uma revolução, por conta desse resultado. Então, Getúlio Vargas, ele cria esse órgão chamado Justiça Eleitoral para ser o viés responsável, pelo menos para administrar, para cuidar, para ter uma responsabilidade maior a respeito do resultado nas eleições. É isso? E aí, esse órgão, ele se torna o responsável para trazer os resultados a respeito das eleições que vão dar continuamente na história política do Brasil. E aí, além de falar dessa questão eleitoral, um ponto importante implantado por Getúlio Vargas no governo constitucional foi alguns dos direitos postulados às mulheres. Então, as mulheres que desde o período colonial sofreram e sofrem até os dias de hoje, com a falta de direitos, falta de respeito, principalmente à figura feminina, no governo constitucional, Getúlio Vargas vai trazer o direito ao voto. Então, as mulheres elas puderam ter participação na vida pública, na vida política do país, tanto votando como também podendo ser votadas. Então, foi a época em que as mulheres tiveram essa participação, esse direito ao voto, direito que é essencial para os dias atuais. Além disso, alguns direitos trabalhistas importantíssimos que nós temos atualmente, muitos desses direitos começaram a surgir a partir das influências do governo constitucional, que nós vamos pontuar mais precisamente a respeito desse direito nos slides seguintes. Nós vimos que, além da criação do Ministério do Trabalho no governo provisório, no governo constitucional, a influência do Ministério da Educação, o Ministério, uma pasta especificamente responsável para compor a questão da saúde pública, foram outras características postuladas no governo constitucional, além de valorizar e cultivar a figura do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Então, aqui foram algumas das ações, algumas das características postuladas nesta nova Constituição, implantadas pelo governo de Getúlio Vargas. Lembrando que o governo constitucional ele vai de 1934 até 1937. E nesse período de governo constitucional, um ponto importante que nós temos que ter que Getúlio Vargas teve alguns inimigos políticos, que no cenário europeu, mais especificamente, nós vivíamos na década de 30 a ascensão, o crescimento, principalmente dos regimes totalitários, exemplo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, a Espanha e Portugal, que foram países que também plantaram essas doutrinas, essas ideologias autoritárias, a ascensão do comunismo, do socialismo, inicialmente na União Soviética. Então, esses ideais partidários tiveram forte influência na vida política nacional do nosso país. Em outras palavras, criou seguidores que rivalizaram a política com Getúlio Vargas, na década de 30, de 1935 e diante. Entre esses grupos
idealistas que vieram e tiveram sua influência no país, no Brasil. Nós vamos citar os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, esses dois grupos partidários que tinham a figura de Luiz Carlos Prestes, no caso, Aliança Libertadora Nacional, e os integralistas pela figura de Plínio Salgado, esses dois grupos, esses dois líderes dessas alianças em si, foram de fato os grandes rivais políticos de Getúlio Vargas na década de 30, mais precisamente de meados de 30 em diante. Os integralistas, em outras palavras, eles tinham alguns ideais baseados especificamente nos regimes totalitários, como o fascismo na Itália. Plínio Salgado ele cultivava muito, dentro das concepções integralistas, a valorização às concepções nacionalistas, o amor à pátria. Além disso, até questões antissemitistas contra judeus, alguns grupos sociais, eram algumas características postuladas pelos integralistas, pela figura de Plínio Salgado, que teve sua principal representatividade no estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo era o estado político de maior rivalidade com o poder federal na época, com Getúlio Vargas. Exemplo foi a Revolução de 32. Já a Aliança Libertadora Nacional, que tinha a figura de Luiz Carlos Prestes, esse personagem nós vamos comentar muito sobre ele, principalmente quando Vargas assumiu o poder de forma democrática, mas que na década de 30, Luiz Carlos Prestes, ele vai se basear, junto com os seus seguidores, em algumas orientações, alguns ideais comunistas. Então, a influência da União Soviética, o processo revolucionário de 1917, sem dúvida, era uma das ideias postuladas pela Aliança Libertadora, que em 1935, na intentona comunista, eles tinham como objetivo tomar o poder através de um viés revolucionário, mais ou menos como os trabalhadores fizeram na Rússia em 1917. Então, a Aliança Libertadora Nacional, que tinha uma orientação comunista, tinha como seu objetivo principal buscar o poder, tomar o poder, dar um golpe de Estado através do viés revolucionário, a partir de uma revolução dos trabalhadores. Que a intentona comunista foi o episódio, foi o acontecimento que marcou principalmente essa influência dos seguidores de Luiz Carlos Prestes. Então, esses ideais, sem dúvida, eles vão influenciar, além de vários outros fatores, e até mesmo pessoais da figura de Getúlio Vargas, para que, no ano de 1937, nós tivéssemos em nosso país a primeira ditadura, que muitos estudiosos, muitos estudantes, mais especificamente, pensam que a primeira ditadura que houve no Brasil foi a de 64. Não. A primeira ditadura que ocorreu em nosso país foi no ano de 1937, denominada de Estado Novo. E aí, sobre o Estado Novo, nós vamos ver isso na videoaula seguinte, ok? Até mais.